Doutora, seja bem-vinda ao JR Notícias. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham a JR. Doutora, explica pra gente como e por quem essa ossada foi encontrada. Essa ossada foi encontrada na tarde da quinta-feira por dois vaqueiros que estavam procurando uns bodes em cima de uma serra. Uma serra que fica um pouco afastada, mas não muito, da serra onde se ventilou que Davi pudesse ter subido e ter desaparecido de lá. Esses vaqueiros buscavam os bodes que estavam nessa serra de difícil acesso. Muito íngreme, né? Demais. E eles buscavam esses bodes e foram subindo em locais que, por sinal, eles nem haviam acessado antes, né? Sim. E encontraram essa ossada e fizeram vídeo, e esse vídeo viralizou, né? A cidade ficou muito mexida, era um burburinho, todo mundo, inclusive querendo ir lá para o local, né? A gente teve que fazer uma certa contenção, porque já havia pessoas querendo ir para o local. O que poderia atrapalhar o cenário ali. Exato, completamente, né? Completamente. Agora, doutora, explica pra gente, quais foram os primeiros passos da investigação no local? Nós fomos até o local onde esses vaqueiros, um deles, de nome Daniel, foi quem nos guiou. Sim. E eu fui acompanhada do avô do Davi, fui acompanhada do avô do Davi, de um tio de Davi e do marido de uma tia de Davi. Nós fizemos esse percurso juntos. Eu e minha escrivã, o Daniel e essas pessoas da família de Davi. Conseguimos chegar no local. E, ao chegar no local, visualizamos exatamente aquilo que o vídeo estava sendo divulgado na cidade. O crânio, né, de uma pessoa, era uma ossada humana, isso aí, né, a gente viu pelos dentes, a arcada dentária, né, as características, e ossos espalhados e outros enterrados. De quais regiões do corpo, além do crânio? Havia o crânio com a arcada inferior ao lado, do mesmo jeito que está lá no vídeo. Havia um osso maior, eu não tenho expertise nessa área, mas acredito que seja o osso do fêmur, próximo ao corpo. E havia vários ossos fininhos de costela. Né? E esses ossos eram realmente ossos pequenos, ossos de uma criança ou adolescente. Então, com medo e com receio daqueles indícios, daquelas provas que ali estavam, de que ali havia um cadáver, né? Houve uma pessoa que foi morta e estava ali, eu cuidei em fazer um vídeo recolhendo todo o material. Então, recolhemos crânio, recolhemos fêmur, recolhemos acreditamos ser parte do braço, recolhemos as costelas, né? Várias costelas finas, né? E esse material estava assim ao longo do caminho. Ao longo do caminho parecia que a chuva havia levado, sabe? Entendo. Então a gente foi fazendo o percurso que aquela vereda indicava e ali mexendo no que era possível, sempre com muito cuidado. Eles não estavam tão próximos um do outro, existia um certo... Não, havia um distanciamento. Um dos ossos, que aparenta ser um que fica aqui acima do fêmur, por exemplo, estava a uma distância de 8 metros, de onde o crânio, eu tomei como base o crânio. Antes do crânio tinha ossos, que estavam todos vistos ali no vídeo que foi divulgado, e após o crânio também havia vários ossos espalhados, inclusive um outro fêmur que nós achamos mais à frente. No total, quantas peças desse material foram encontradas? Salvo engano, ontem quando eu entreguei, já passava de meia-noite no DPT, nós contamos 16 peças. Ou seja, muitas peças, né? E a dentição também. A gente vê, assim, as próprias imagens mostram, né? O crânio, quando você olha os dentes, são dentes de adolescente, pré-adolescente. Com isso, entenda, é necessário a gente deixar claro, a Polícia Civil não está dizendo que se trata de Davi. Até porque está investigando a possibilidade. Porque realmente, vários são os desaparecimentos, né? Segundo as estatísticas, a cada 3 minutos desaparece uma pessoa no Brasil. Né? Nós temos uma criança também, assim, na faixa etária de Davi, que desapareceu também do Campo Formoso. Então, assim, pode ser, você perguntar, pode ser de Davi? Pode. E pode não ser. Né? Agora, doutora, o que foi encontrado ali que faz com que exista essa hipótese de pertencer a Davi?
Exatamente isso que eu estou lhe dizendo. O tamanho da ossada. Tamanho, não é isso? As costelas. Davi, ao desaparecer no dia 28 de março de 2021, Davi tinha 11 anos de idade. Sim. Dia 13 agora, de dezembro, Davi estaria fazendo 15 anos de idade. Sim. Né? Em março do ano que vem, já há 4 anos que Davi desapareceu. Exato. Então, os ossos, a ossada, ela aparenta ser, eu volto a repetir, eu não sou expert neste assunto, mas visivelmente qualquer leigo percebe que trata-se de costelas de uma criança ou adolescente. Isso. Né? Não é de um adulto. Que era a questão. Não é de um adulto. Não é de um adulto. Não é pelo tamanho, não é. Pelo tamanho do crânio, o formato do crânio. Sim. Se você parar as imagens divulgadas no vídeo, você vê que trata-se de uma cabeça menor, né? A dentição. Agora, doutora, a arcada dentária é uma peça fundamental para começar a pensar o próximo desdobramento do caso. Eu pergunto o seguinte: a mãe de Davi, a dona Lília, ela já foi informada sobre a necessidade de apresentar relatórios médicos odontológicos para um exame da arcada? Olha, desde que eu peguei esse caso, eu tive muito contato com a mãe de Davi e com o pai. Sim. E com os outros familiares maternos. Sim. O tempo todo a gente se fala, a gente conversa. E ontem mesmo, enquanto eu subia a serra, que tinha sinal, eu ia atendendo as ligações dela e de seu Edson, que é o pai de Davi. Sempre que eles ligavam, eu tinha essa atenção, vamos, olha, calma, a gente ainda não chegou no local, mas a gente é um local de difícil acesso. E, querendo ou não, a gente tem uma ligação dela telefonar para mim, dela procurar saber, que é um direito, não é? Certeza. E é um dever meu dar alguma resposta. Eu conversei com ela ainda ontem, e disse a ela da importância de ela mandar tudo o que ela puder. Sim. E que ela tiver acesso sobre a arcada dentária de Davi. Além da arcada dentária, vai ser necessário fazer algum tipo de exame de DNA ou não vai ser necessário? O exame de DNA, ele é um segundo plano. Às vezes, pela remontagem que existem peritos odontológicos, né? E nós temos, né, peritos odontológicos na polícia técnica, ele remonta a arcada dentária, de modo que muitas vezes você tendo algo para comparar, né, que o ideal seria um raio-x. E eu conversei muito com Lilian ontem, para ela lembrar se Davi já tinha feito algum raio-x. Ela me disse que Davi, que não tinha muita certeza, mas achava que numa cidade próxima, que é dos familiares, ele na época teria feito, que ia providenciar. Eu disse, olha, o que for de ficha médica, dentária, que você puder, mande. Porque uma obturaçãozinha faz a diferença, um dentinho que naquela época caiu e que está nascendo outro faz uma diferença, né? Mas não sendo possível a identificação pela arcada dentária, nós recolhemos muito material, muito dente, sabe? Mas não sendo possível, aí se parte para o exame de DNA, que aí é um... E aí no caso, seria em Salvador, porque esse material já foi trazido para o DPT de Senhor do Bonfim. Essa parte do DPT, se faz aqui ou não, eu não posso lhe dar com certeza. Mas eu tenho algumas informações, né, de pessoas do DPT de que faz aqui mesmo. Não vai ser necessário levar para Salvador. Lilian, a mãe de Davi, ela já consta do banco de dados. Já foi colhido material dela para onde houvesse uma ossada, em qualquer canto do país existe um banco, né, um banco nacional, onde houvesse uma ossada que pudesse ser feito o DNA, joga nesse banco de dados e esse banco faz esse cruzamento que vai dizer se existe alguma semelhança com o DNA dela. Com o DNA dela, nesse caso especificamente. Agora, doutora, a achada, né, o achado, ele muda muita coisa na investigação. Eu pergunto o seguinte: hoje a Polícia Civil trabalha com a hipótese de assassinato e, em caso afirmativo, existem suspeitos? Olha, eu fui delegada de Itiúba até ontem, né? Estou aqui, mas não sou mais delegada de Itiúba, tá certo? Nós tínhamos várias linhas, porque no início essa investigação ela foi muito, muito tumultuada até pela própria família, se desentenderam. Porque o povoado, todo mundo ali é basicamente da mesma família, né, no povoado. É interessante, porque ali quase todo mundo é parente de todo mundo. Exato. Então, assim, várias foram as linhas de investigação desde o início. Eu tenho a minha também. Só não pude
concluí-la, mas vou repassar para o meu colega, vou sentar, me comprometi com a mãe de Davi, que no dia que ela vier a Itiúba, Sim. eu vou com ela para que ela conheça o novo delegado, para que ele também a conheça, e vou de já passar todas as informações que eu tenho, porque a Polícia Civil trabalha com indícios. Sim. Então todos os indícios que eu tenho, né, sobre esse caso serão passados para o meu colega e ele vai avaliar, né, pela ótica dele, se esses meus indícios realmente se sustentam. Sim. Caso se sustente, ele vai fazer as medidas de polícia judiciárias. Sim. Que são habituais. Sim. Agora, doutora, a senhora assumiu este caso em janeiro deste ano e logo em março a senhora realizou uma reconstituição. Reconstituição essa fundamental. E eu pergunto o seguinte, então, como a reconstituição foi essencial para o andamento do caso e como a descoberta agora impacta as investigações? É interessante, né? Porque essa reconstituição, ela nunca houve reconstituição por aqui, né? Que você tenha conhecimento. E veio um perito muito gabaritado nessa área, que pertence ao DPT, e ele fez todo o passo a passo das últimas horas de vida de Davi. Né? Então, assim, a reconstituição, ela é basicamente isso, para a gente ver se surgem indícios novos desses momentos em que você separa as pessoas que participaram de alguma forma daquela cena do desaparecimento de Davi, como a mãe que deixa o filho na casa da tia, a tia que sai com o sobrinho para comprar bombom, sabe? A avó que o menino volta sozinho porque não teve paciência de esperar a volta, se encontra com a avó e com o marido da tia, e aí vão se sai. Então, e sai. Ali ele já passa, já vê outra pessoa, né? Tem a pessoa que foi a última pessoa a ver Davi vivo, né? Então, a gente vai e faz esse passo a passo para ver se surgem informações novas nos autos. A reconstituição ela foi muito importante, mas assim, efetivamente, ela não trouxe nada que a gente já não soubesse. Já não soubesse. Foi ali para confirmar. Pronto, ela validou o que a gente já havia descoberto ao longo da investigação. E foi uma reconstituição que mobilizou um verdadeiro batalhão de policiais. Foram ouvidas mais de 10 testemunhas. Muito foi mais. Foi uma grande reconstituição. Começou logo cedinho e foi até a noite, não é isso, doutora? Esse caso é emblemático porque no início não houve assim um entendimento da própria família. Né? Pelo contrário, eles se acusavam, sabe? É uma família grande, uma família de vários filhos, e se acusavam entre eles. E eu, ao assumir esse caso, eu reuni todos numa escola, que fica em frente à delegacia de polícia de Itiúba. Reuni eles numa sala de aula, literalmente, todos eles. Quem estava sem se falar, se sentou do lado de quem se falava, pareciam os alunos. E fui para o quadro explicar e detalhar os últimos momentos de Davi vivo. E é justamente nesse momento que essa família se une e começam uns a colaborar com os outros. Esse momento ele foi assim importantíssimo. Então, outros elementos como os cachorros que tiveram lá na época indicam que Davi jamais subiu a serra. Todos os 3 cachorros, um do COI, que eles são os cachorros que são treinados para descobrir corpos, né? Inclusive em áreas profundas. Né? E esses 3 cães soltos de locais completamente diferentes, eles chegam no mesmo local e param. O que acontece? Eles perdem o cheiro de Davi. É como se Davi tivesse sido pego ali. Em momento nenhum, esses cachorros aprumam para o lado da serra. Em momento algum. Ou seja, isso indica que Davi, em hipótese nenhuma, iria subir aquela serra ainda mais sozinho. A gente, com muita dificuldade, conseguimos subir a serra, que é uma serra próxima à serra onde se disse que Davi subiu. E que Davi estaria descalço. E você pergunta, foi encontrado sangue? Porque uma pessoa entrar numa mata daquela, não encontrar uma gota ficou de sangue. Sangue meu lá nessa de ontem? Então, o lógico é que tivesse sangue. Não havia sangue. Então, os cachorros só vieram confirmar que jamais Davi subiu aquela serra. Aí trabalhamos, esse é o trabalho da Polícia Civil. É um trabalho mais lento, porque é um trabalho assim, de você estar como um quebra-cabeça.
Sabe, descarta essa peça isso, que ela não faz parte desse lado. Para construir um grande desenho, para chegar no resultado final. Exatamente. Doutora, desde já, meus parabéns pelo seu excelente trabalho. Muito obrigada. A gente agradece aqui a oportunidade de conversar com a senhora. Fica aqui o meu desejo para novas conversas, não só para assuntos como esses, mas para tantos outros que a gente pode debater aqui em nosso jornal. Muito obrigado. Por nada, eu que agradeço a todos vocês, viu, pela recepção, e especialmente agradeço por vocês terem abraçado isso. Sim. É muito importante, viu? Sim. A mãe está sendo sempre ouvida em sua dor. Essa é o que eu acredito do trabalho que eu desenvolvo. É o trabalho de acolher. E a partir daquele acolhimento, a gente desenvolveu o nosso trabalho de polícia. Eu acredito nisso. E a senhora fez isso. A senhora acolheu muito Dona Lília. E para minha surpresa, ontem, ela disse, há 3, 4 dias atrás, ela disse, eu vou lhe mandar um presente. Sim. E ontem à noite, quando eu saí do DPT, já era um pouco mais de 1 hora da manhã, Sim. 1 hora da manhã por aí, eu fui ainda atrás de um lanche, porque eu tinha comido de manhã, Sim. E tinha ido a Itiúba para ir buscar minhas coisas, porque era o meu último dia em Itiúba. Sim. E aí, quando foi 2 horas da manhã, que eu estava entrando no condomínio que eu moro, o porteiro disse, chegou a encomenda para a senhora, e me entregou. Quando eu chego em casa, que abri, era uma camisa de Davi. Sim. Então isso é gratificante para o nosso trabalho. Isso faz valer a pena ser policial. Sim. E a senhora está de parabéns porque a senhora acolheu com muita sensibilidade Dona Lília, ela que fazia muitas cobranças e cobranças devidas das autoridades, Sim. cobranças necessárias, e eu vou afirmar que assim que a senhora chegou nas investigações, a senhora deu um andamento absurdo de gigante para essa investigação. O fato de ter havido a reconstituição foi essencial e a gente chega agora no momento de ter encontrado essa ossada que, por hora, indica há uma possibilidade de ser o Davi e que muda muita coisa nesse caso. Só vai validar o que a investigação já diz ali. Né? E a gente espera, então, que o próximo delegado faça um excelente trabalho, como a senhora fez e faz, para que a gente possa dar aqui, principalmente para que Dona Lília ela possa ter o devido conforto. E seu Edson. E seu Edson também. Muito sofrido. Conforto. Né, para que eles possam ter a devida paz. Porque... E todos os familiares. E todos os familiares, exato. Todos, porque a tia também sofre muito com o desaparecimento. Ela sofre por vários motivos, Sim. sabe? Inclusive, ela sofre por ter sido apontada como possível pessoa que surgiu essa conversa, que ela e o marido. Eles viveram um grande inferno. Sim. Até a gente conseguir reuni-los. Sim. Para que eles... E colocar claramente, ou vocês se ajudam, ou a gente não vai passar daqui. Porque o desaparecimento de Davi foi um caso, um acontecimento que mudou muito a relação daquela comunidade. Sim. Se antes aquela comunidade era muito unida, né, até porque eles são parentes, eles eram muito unidos, depois do desaparecimento de Davi, passou a ser um clima de desconfiança mútuo, passou a haver uma tristeza geral. Há uma comoção geral naquela comunidade. Com certeza. Então, doutora, novamente, muito obrigado. Por nada, foi um prazer. Seja bem-vinda sempre aqui no JR Notícias. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu devolvo para você aí no estúdio, Walter Ley.